Me perguntaram através dos comentários do canal se o Ossani, se ele possui uma ligação com a morte. Eu vim trazer aqui a minha explicação sobre o maior feiticeiro que já tenha passado por esse planeta. Falar sobre Ossan é dificultoso, pois o próprio, quando passou em Terra, ele não ligava muito para o que as pessoas pensavam e acreditavam a respeito dele, e a intenção do próprio era que cada pessoa pensasse uma coisa diferente sobre o próprio. Dessa forma, dá até para compreender o porquê que no Brasil, se você juntar 10 pessoas, cada um enxerga o Ossan de uma forma e um entrará em briga, contenda, desentendimento com o outro, porque um fala uma coisa, o outro fala outra, não há ali, né, uma união de entendimento, né? E é complicado. Era o que ele próprio queria. Enfim, Ossani, o seu culto e ele próprio, né? Ele surge na região de Irauó, uma região da África, próxima ao antigo Dahomey. O Ossani é a fato acreditar que ele tem sim culto dentro da cultura dahomeana, pois o próprio, né, morava próximo. É fato que aqueles povos da África tinham conhecimento das várias tribos que ali existia. E é normal que um culto, uma prática religiosa, ela se expande de um local a outro, né? E é isso. Bora falar sobre Ossani e se ele tem ligação com a morte. Com certeza tem. Se a gente pegar pela religião Yorubá, acredita-se que Ossani ele tinha sim um pai, uma mãe, mas os próprios, né, não via Ossani lá como um filho. Era normal que na África antiga a roupa era algo importantíssimo, porque a roupa não era apenas uma vestimenta. A roupa ela mostrava de qual tribo você vem, quais as suas origens. Então tudo que Ossani queria era uma peça de roupa. Ele queria saber as suas origens. É a melhor fala a deixar. Dessa forma, ele não tendo nada disso, ele foge para Ibo, a floresta, e lá ele passa a se cobrir com folhas. Como Ossani era muito vingativo, temperamental e até cruel às vezes, ele rogou epê, feitiços, praga, tanto em seu pai quanto sua mãe. Eu estou resumindo a história, né? Porque eu já vi que o vídeo, quando é longo, fica dificultoso para postar no YouTube. Estou resumindo. Então Ossani ele roga praga, feitiço em sua mãe, seu pai, e os feitiços acontecem. Procuraram curandeiros, médicos e ninguém conseguiu trazer solução. E enquanto isso, Ossani viajava o mundo. As pessoas foram à procura na caça dele. Ao encontrá-lo, falaram o que se passava com seu pai e mãe. Ele os curou, mas em troca ele queria um pagamento. Ossani jamais ajudava ninguém sem ganhar algo em troca. Porém, aquilo que ele cobrava era sempre um valor honesto e justo, nada mais e nada menos. Ele queria sempre o certo. Financeiramente, ele era um homem de caráter. Ele só não era caráter quando era para fazer o mal. Aí ele pegava pesado mesmo. Dessa forma, ele conseguia um pedaço de roupa tanto de sua mãe quanto de seu pai, mostrando ao mundo e mostrando a si próprio como era seu interesse, quais são suas reais origens. E é isso. Ossani, ele recebe de vários nomes. Elesecan, Se quer dizer perna, né? Quer dizer rastro. Elesecan também é um nome de uma região da África. Se eu tiver certo, localizado na Nigéria. Ossani, o rei de Elesecan. Elesecan é um de seus nomes. Obaibo, o rei das florestas, né? Babaioê, o pai das folhas. Ele tem muitos nomes. Então ele não liga para como o chamam e o que pensa, se acredita a respeito dele. No Brasil, desde sempre, enxergam o Ossani como uma pessoa dualista, né? Que tanto é macho quanto fêmea ao mesmo tempo, tanto é homem quanto é mulher. E é isso, ele não liga para o que pensam e deixam de pensar ao seu respeito. Ele próprio, em vida, ele queria isso, que cada um pensasse uma coisa diferente. E realmente, cada pessoa cultua o Ossani de uma forma diferente e cada região aí é que difere mesmo. Seu culto chega, por exemplo, em Cuba, e em Cuba acredita-se que o Ossani ele não teve um pai, uma mãe carnal, né? Ele simplesmente já é um encantado desde sempre. Ossani ele surgiu das entranhas da terra, assim como as árvores surgem, né? E é isso, falar que Ossani surgiu das entranhas da terra, isso explica, né? A árvore, porque para muitos Ossani é a própria árvore em si, o espírito que está dando vida a ela. Em Cuba, ele é tido como um grande feiticeiro e é chamado de Ossan del Monte, um grande feiticeiro, o qual as pessoas recorrem para fazer bruxaria, feitiço, destruir alguém, né? Através de forças do mal. Ossani tem todo o segredo das trevas. Não há quem tenha um conhecimento maior que o dele. E é isso. Ossani dizia algumas pessoas que eu procurei
que não é bom cultuar ele dentro de casa, porque ele é como um pássaro, né? Quando ele assovia, quem tiver presente ouve. O que é que quero dizer com isso? Quero dizer que ele pode observar a sua vida e saindo fazendo fofoca para um outro feiticeiro. Então é uma situação complicada. Como eu disse, Ossani tinha problemas com seu pai e mãe reais. Então ele fugiu para a mata. Nesse tempo que ele fugiu para a mata, ele acabou indo parar debaixo de um pé de irocô. E ali ele conheceu as Iames, no topo da árvore. As Iames passaram a cuidar de Ossani como se ele fosse um próprio filho dela. Dessa forma ele aprendeu a muita coisa e ele ganhou a muita coisa, inclusive os Ajoguns, que é as forças que guerreiam contra os homens e civilizações da Terra. Então sim, Ossani tem ligação com a morte e já pegamos por aí. É válido lembrar que o primeiro morto quem fez foi ele. Ele pegou uma ossada, ele pegou as folhas de mariô, enrolou tudo e através dos seus encantamentos ele deu vida àquilo. Vemos aí uma menção entre Ossani e a morte. Em um Itã antigo fala que ele, sabendo que ele era macabro, sabendo, né, e reconhecendo que ele foi mal com o pai e a mãe, quando ele teve um filho, ele matou seu próprio filho em sacrifício, fez aquilo ali um pó. O pensamento dele era: se eu fiz tanta merda com meu pai e minha mãe, é bem provável que meu filho fará também comigo. Então vou impedir isso. Ele fez um pó e desse pó ele deu ao rei, né? No Itã mostra, dá se entender o quão corajoso ele era, já que ele enfrentou o rei cara a cara, né? Falando sobre pagamento. E o rei viu que ele tinha ousadia, mas na verdade o que ele tinha era inteligência. Ele sabia que se o rei matasse ele, o rei também morreria, porque não teria quem curasse ele. Então Ossan era uma pessoa astuta, inteligente, incrível, mas também cruel e vingativo. Ele não deixava passar fácil não. Então ele tem ligação com a morte sim. Até porque ele estava lá com as Yami, ele foi criado por Yami, ele estava no pé da gameleira não, no pé de Iroko. Então sim, Ossani tem ligação com a morte sim. O primeiro Baba Yaga foi feito por ele. É válido lembrar que Ossani tem vários nomes. Um desses nomes, como eu citei, é o Abaibo, que quer dizer o rei das florestas. E na cultura africana, o cemitério, a casa, a morada dos mortos, é a floresta. Sendo assim, Ossani ele conhece a todo e qualquer espírito, sem exceção. Acredita-se na cultura africana que as árvores, as folhas, são pessoas que tenham morrido, são espíritos, são deuses, divindades, que habitam aquilo ali. E a Ossani, o Senhor das Folhas, a tudo ele sabe, a tudo ele conhece. No Brasil, o culto de Ossani se torna um culto ao pássaro, Eyele. Seria o mesmo pássaro das Yami, que habita no topo da gameleira, no topo do Irocô, né? Por sinal, o Irocô, ele é a haste, o Opossani, o qual no Brasil se usa para cultuá-lo. Aquela ali é o Irocô, um símbolo da árvore. No topo dessa árvore está Eyele, que é o mesmo animal, pássaro, que no Brasil é cultuado. No Brasil é cultuado o pássaro de Ossan, que para os brasileiros, o pássaro é o próprio Ossani. Mas conta um mito, um itão, a história, né? Que Ossani de dia ele está nas matas. E à noite ele solta esse Eyele, esse pássaro, pelo mundo. Esse pássaro caminha e vaga pelos 4 cantos da terra. Ele vê o que cada ser humano faz e deixa de fazer. Tudo ele ouve, tudo ele enxerga, tudo ele sabe. Ao começar do dia, ao amanhecer do dia, ele vai até os pés de Ossani e relata tudo que ele viu, presenciou, escutou. Dessa forma, estamos apresentando que Ossani ele é onisciente, onipresente, oniconsciente. Nada escapa do seu saber. Ele tem um olho só e apenas um ouvido, justamente para mostrar ao mundo esse seu poder, ligado, né, à clarividência, à clareaudiência. É ele aquele que enxerga mais, o maior feiticeiro que já passou na história da Terra. Presente em várias e várias culturas religiosas, sempre com um nome diferente, com uma forma de cultuar, de agradar, reverenciar diferente, porém ele permanece o mesmo. Mas era essa a sua intenção. Até hoje as pessoas brigam com Ossan, com quem fala de Ossan, né? Porque um conhecimento bate de frente com o outro e é complicado. Mas era o que ele queria, que cada um pensasse uma coisa diferente. Certa vez postei vídeo aqui no canal falando sobre Ossan e postei um vídeo já intencional porque eu sabia que o povo não ia entender e iria criticar. E assim aconteceu. De certa forma estavam provando para mim o quão básico é o conhecimento de muitos. Na maioria das vezes as pessoas se conformam com o que têm. Elas não querem compreender um algo a mais, compreender de forma melhor, assim digamos, né? Então é complicado lidar com o povo. O vídeo já está longo, já está em 9h47, 48 minutos de gravação. Então eu vou fechar, né? Como eu disse, o máximo que eu posso fazer é resumir. Porque quando chegar a hora de postar o vídeo no YouTube, aí fica difícil de ir pro ar.
Curte o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Se deseja fazer perguntas, cita nos comentários, né? Eu vou usar da pergunta, da dúvida para criar novos vídeos no canal. Salva a bandeira da Quimbanda e é o El Assá. Salva o grande Ossani, aquele de uma só perna.